nós temos a explanação. Eu gostaria de estar solicitando e agradecendo ao cirurgião dentista Ciro José Miranda Sá Nagamini, especialista em ortodontia sobre tratamento alternativo de crianças com problemas respiratórios. Aliás, a última das explanações daqui da Câmara. Por ser ano eleitoral, ano que vem, estará abolida da nossa grade de programação essas explanações. E gostaria de solicitar também do senhor Ciro que possa tentar sintetizar em 15 minutos essa apresentação, porque os vereadores aqui hoje têm uns projetos a serem votados em respeito ao público também, e parabéns pela sua boa vontade de estar vindo aqui e nos presentear com essa explanação. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhores vereadores, público presente, presidente. Meu nome é Ciro, eu sou cirurgião dentista especializado em ortodontia. Moro aqui em Campos desde 92, inclusive minha esposa trabalhou aqui junto com o doutor Dacione Nunes, fui secretária dele, aqui no antigo Fórum de Campos, e conheço alguns vereadores, doutor Ivan, Neném, meu vereador Cláudio, que me convidou para dar essa palestra, e que ela é muito importante porque nosso município hoje tem mais de 500 mil habitantes. Desses, aproximadamente 100 mil crianças têm problemas respiratórios, e nunca isso é associado à odontologia, porque nós, da especialidade, não passamos essa informação para os médicos pediatras e otorrinos, levando eles a procedimentos cirúrgicos nem sempre necessários, que acabam ocupando leitos, centros cirúrgicos, anestesistas, então não é muito interessante. Então, vou tentar explanar o mais rápido possível para poder liberar. A ideia aqui é a implantação do projeto Respirar, Câmara de Vereadores. Hoje, já existe em Brasília alguns projetos de lei associados a esse programa, que é o chamado Programa Respire Bem, É o PL 8080, que é associado do ex-deputado federal Edmar Moreira, que eles já identificaram que o problema é muito grande, muitas crianças apresentam esse problema. E o principal e o mais importante dessa explanação é mostrar para vocês que aqui no nosso município nós temos 100 mil crianças com esse problema, ou seja, 1/5 da população de Campos tem esse problema. E essas informações não estão sendo passadas para os médicos pediatras e otorrinos, eles não sabem que na ortodontia a gente executa esse procedimento. Então, é muito interessante, principalmente para a saúde pública, que é um problema de saúde pública, porque atinge muitas crianças. Então, alguns projetos de lei, para mostrar que isso já está tramitando em Brasília, que eles já identificaram que o problema é sério. Vamos para nós. A prevalência, eu não estou tirando os números da minha cabeça, são trabalhos realizados pela Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, mostrando que a incidência é sempre acima de 50%. Ou seja, numa escola, num colégio, mais da metade das crianças apresentam esses problemas respiratórios, que já vou mostrar para vocês quais são eles. Deixa eu passar aqui. No Brasil, hoje, nós temos quase 210 milhões de habitantes. Desses, quase 40 milhões de crianças têm esse problema respiratório. E em Campos, mais de 100 mil crianças apresentam esse problema, chamada síndrome do respirador bucal. Ou seja, as crianças que respiram pela boca. Não é para respirar pela boca. Todas as crianças que respiram pela boca, elas apresentam um processo patológico que vai gerar várias doenças, que eu vou mostrar para vocês agora. Só para vocês verem a quantidade da população do Brasil e as que apresentam esse problema. Só estou por aqui. Passando aqui. Vou direto para Campos, porque o nosso tempo está curto. Em Campos, esses dados são oficiais do IBGE 2010. Homens, 74 mil homens na faixa etária entre 0 e 19 anos. E mulheres, 72 mil, mais ou menos, um pouco a mais de homens.
somando um total de 147 mil crianças com problema respiratório. Dessas, em relação ao ano de 2010, nós vamos ter aproximadamente 74 mil crianças. Isso em referência ao ano de 2010. 10 anos depois, está justificado esses 100 mil, né, pacientes com problemas respiratórios. Para vocês entenderem rapidamente, que isso é interessante para todo mundo entender, a fisiologia, como é que uma criança deveria respirar, né? E não acontece isso na maior parte das crianças, né? O ar tem que entrar pelo nariz. A função do nariz, além do olfato, é filtragem, aquecimento e umidificação do ar. Para quê? Isso vai determinar a qualidade do ar que chega no pulmão das crianças, né? Onde ele vai ser filtrado, aquecido e umidificado para que ocorra a hematose. O que é a hematose? É a troca do gás carbônico pelo oxigênio, que vai determinar quanto de oxigênio vai estar circulando no sangue das crianças. Isso afeta diretamente o crescimento, o desenvolvimento da criança, ou seja, para ela crescer e desenvolver bem, ela tem que estar com o sangue bem oxigenado. E por um problema estrutural, essas crianças não conseguem respirar pelo nariz. Consequentemente, vai diminuir a quantidade de oxigênio e essas crianças vão passar a ter vários problemas, que eu vou citá-los agora na frente. Pensamento, raciocínio, geralmente criança que dorme assim, movimentação noturna intensa, roncar, dormir de boca aberta, babar no travesseiro. A síndrome do respirador bucal é uma inversão do processo respiratório normal, onde a criança deixa de respirar pelo nariz e passa a respirar pela boca, total ou parcialmente, causando uma série de problemas patológicos, posturais e comportamentais, prejudicando a qualidade de vida da criança. Bom, sintomas, para vocês, todo mundo aqui deve prestar atenção nisso. Vocês que têm filhos, parentes, amigos com crianças pequenas, dormir de boca aberta, roncar, babar no travesseiro, uma movimentação intensa durante o sono, acordar no meio da noite para beber água, apneia, que é falta de ar, bruxismo, ranger os dentes dormindo, dificuldade de prática esportiva, perda auditiva, diminuição do controle motor, dificuldade de atenção, TDAH. Muitas crianças tiram notas ruins na escola e é um fator importante para os vereadores saberem. Campos foi um dos municípios do estado do Rio que mais investiram na educação em todo o estado do Rio. Sendo que o menor índice do IDEB foi o de Campos. Isso é uma vergonha. Nós, durante o governo Rosinha, Garotinho, investimos muito dinheiro na educação. Em contrapartida, os índices do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foram os menores do estado, perdendo inclusive para São Fidélis, que pegou material do MEC. Então isso é uma coisa séria. Inclusive a imprensa sempre identifica o índice do IDEB, que está muito baixo. Todas as crianças que respiram mal, elas não têm um desenvolvimento bom na escola, porque os níveis de oxigênio no sangue, na parte cerebral, estão baixos. Então, ela tem uma perda de desempenho da parte cognitiva, motora, pensamento e raciocínio, fica prejudicada, porque aqui em Campos nós temos 100 mil crianças, que apresentam umas mais, outras menos, mas elas têm o problema. Então, os pediatras de otorrinos, eles não conhecem esse procedimento. Então, o que acontece? A parte de pediatria dos hospitais, Unimed, Beda, Ferreira Machado, fica tudo lotado. Inverno, todo mundo sabe, inverno as crianças adoecem muito, principalmente porque ambientes fechados, elas respiram direto pela boca, não tem filtragem, não tem aquecimento, não tem umidificação do ar. Então, vários processos patológicos acometem essas crianças que respiram pela boca. E tudo isso por quê? Não tem passagem de ar pelo nariz. As crianças, enquanto não resolver o problema direto na causa, as crianças não melhoram. Então, seguindo, dificuldade de aprender, dislexia, dislalia, desortografia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dificuldade de se alimentar, o paladar das crianças muda, elas não se alimentam bem, dificuldade de relacionamento, cansaço constante, noite mal dormida, olheiras e mau humor. Isso são só alguns sintomas, na verdade são muito mais. Então, todos que temos parentes, crianças, sabendo que esse número é alto, tem que prestar atenção para esses sintomas que as crianças apresentam.
as doenças que decorrem dessa respiração oral, ou seja, a criança está respirando pela boca porque não tem passagem do ar pelo nariz, não passa, por uma simples questão estrutural esquelética no terço médio da face que impede que o ar passe. Então, vamos lá, normalmente, o que nós temos? Rinite, sinusite, otite média, faringite, bronquite, pneumonia, hipertrofia de adenoides e amidas. São doenças respiratórias associadas ao padrão respiratório das crianças. Elas estão respirando pela boca. Então, vem uma enxurrada de processos patológicos só pelo fato dela estar respirando pela boca. E é coisa séria, não é brincadeira. Olha lá, uma criança, como fica a cavidade nasal de uma criança com rinite? Rinite, inflamação da mucosa nasal. Está inflamada por quê? Porque não está ventilando. Se não ventila na cavidade nasal, o número de bactérias aumenta. Aumentando o número de bactérias, a mucosa nasal fica toda inflamada e ganha o nome de rinite, inflamação da mucosa nasal. Isso vai evoluindo, então todo mundo já ouviu falar em sinusite. As cavidades, com a evolução dessa rinite, aquelas cavidades ali na parte frontal, do lado direito, elas começam a encher de secreção. Quando o seio maxilar está cheio de secreção, ganha uma sinusite. E tudo causado por um problema respiratório. Olha lá, repare nessa radiografia dessa criança com sinusite. Olha lá, a cavidade dela está toda branca. E a outra está escura. A escura está normal. A que está branca está cheia de secreção. Ou seja, corre para o pediatra, antibiótico, anti-inflamatório, antitérmico, descongestionante, antialérgico. Pensem bem, vereadores, medicamentos que a prefeitura está tendo que pagar. Se a gente consegue minimizar esses problemas, menos dinheiro gasto pelo município na compra de medicamentos. Sobra mais dinheiro para botar um elevador no Ferreira Machado, comprar mais leitos, melhorar a situação da saúde, né? Então, a ordem hoje é economia. Nós temos que economizar dinheiro em algum lugar para poder investir em outro. Então, é um assunto interessante. Hoje, o que está valendo são bons projetos, né? Vamos lá. Otite média. A tuba auditiva, ela está logo na parede posterior superior da nasofaringe. Então, quando aquela secreção desce para o ouvido, a criança deixa de ouvir bem e inflama o ouvidinho. Otite média recorrente, aquela criança que vive com dorzinha de ouvido, causada por quê? Por um acúmulo de secreção na cavidade nasal, levando a criança a ter esses problemas na audição, que dificulta onde? O aprendizado, a criança tem dores, entendeu? Aí tem que entrar de novo na medicação. Faringite, garganta ressecada, cheia de sujeira, impurezas, a criança acaba ganhando uma faringite. Essa faringite, toda a garganta inflamada, a criança tem febre alta. Então, antibiótico, antitérmico, anti-inflamatório, descongestionante, antialérgico. Bronquite, sujeira, a criança está respirando pela boca. Os brônquios se inflamam, a criança ganha um bronquite. Ah, está com uma bronquitezinha. Bronquitezinha nada, gente. Está um problema sério. A bronquite tem que ser combatida como? Devolvendo à criança um padrão respiratório nasal. Mas enquanto não mexer na parte onde tem o problema, ela não vai melhorar. Tem crianças aqui, vários presentes, está com bronquite. É muito comum você ouvir dizer que uma criança está com bronquite. Não deveria. Pneumonia, está um pneumococo no ar. A criança não filtrou esse pneumococo na cavidade nasal. Entra direto pela boca inatura, vai para o pulmão, pneumococo dentro do pulmão, pneumonia. Simplesmente pelo fato da criança estar respirando pela boca. Boca não foi feita para respirar, foi feita para falar e para comer. Agora, respirar é parte essencial feita pela cavidade nasal, pelo nariz. Hipertrofias de adenoides. Vamos para nós. Operou adenoide, operou amígdala. O médico pede uma radiografia e constata que a adenoide está hipertrofiada, e realmente está. Mas ela não é a causa do problema, ela é a consequência de um problema. Então, se o médico constata que a adenoide está hipertrofiada, primeiro tem que perguntar, o que levou essa adenoide a hipertrofiar? Para depois pensar em mandar uma criança para um centro cirúrgico, anestesia geral, fazer um procedimento de adenoidectomia, 2 semanas de pós-operatório horroroso. Então, se a gente puder evitar o centro cirúrgico para os nossos filhos, é a melhor coisa que tem, né?
Olha lá, hipertrofia de amígdalas. Fica tudo inchado, por quê? O ar contaminado está passando direto pela boca. As amígdalas incham. É aquele ar contaminado 24 horas por dia passando ali. Não tem como uma amígdala não inchar. Então, por isso que as amígdalas incham. Qualquer pai, qualquer mãe aqui dentro, está curioso, pega um palitinho, bota na língua do filho, pede para ele abrir a boca, falar a palavrinha A e abaixa a linguinha dele. Quando observarem as amígdalas dos seus filhos, vocês vão saber se está ou não respirando pela boca. Isso aqui, nós mesmos podemos fazer isso. É só olhar, vai ver ali, pega uma luzinha do celular mesmo, ilumina que vocês vão ver. Se tiver hipertrofiadas as amígdalas, tem problema respiratório. Aí vocês vão saber que o interessante é levar num ortodontista para avaliar a maxila dessa criança. Gente, 2 semanas, botou um disjuntor na criança, 2 semanas, acaba o problema. E o mais bacana, sem dor, não dói nada o tratamento. Então, ó, como é feito o tratamento? O principal problema dos pacientes respiradores bucais é a obstrução da cavidade nasal, por um estreitamento dos ossos maxilares. Os ossos de cima do arco superior são estreitos. Esse estreitamento faz com que o ar não consiga passar pela cavidade nasal. Automaticamente, o que a criança faz? Desvia a captação do ar para a boca, onde começa todos os problemas, né? Deixa eu passar rápido. Como é feito o tratamento? Correção dos problemas transversais, alinhamento, isso aí normalmente é o protocolo da ortodontia. Só me interessa, só o primeiro, correção dos problemas transversais dos maxilares. É isso que é o tema aqui dessa palestra hoje. Uso dos disjuntores. Os disjuntores são os aparelhos que a gente usa nas crianças para poder abrir o osso. 2 semanas é o período que a gente usa, de 2 a 3 semanas, e acabou o problema das crianças. Esse é o aparelhinho, gente. Ele é fixado nos dentes e a mãe vai ativando com uma chavinha que a gente entrega para ela, uma voltinha de manhã, uma voltinha à noite. Olha lá. Essa paciente, eu atendi ela aqui na prefeitura, na época eu trabalhava na ortodontia da prefeitura, e ela apresentava um quadro que os parentes dela, ninguém conseguiam dormir dela, 15 anos essa menina. Botei o disjuntor, 3 semanas depois, olha como é que abriu o arco dela. Primeiro relato da mãe dela, doutor, ela não dorme mais de boca aberta, não ronca mais, não baba no travesseiro, e os primos dela agora estão dormindo com ela, porque a reclamação era, fazia muito barulho, roncava muito, então ninguém aguentava dormir perto delas. De 2 a 3 semanas, olha como é que abre. Todo mundo pergunta, vai ficar com esse buraco aí na frente? Não, 45 dias, esse diastema, ele se fecha espontaneamente. Então, ninguém precisa ficar preocupado em ficar com esse dente aberto aí não. Numa animação, o tratamento basicamente é isso. É abrir o maxilar, liberar a passagem do ar pelo nariz e pronto, acabou o problema respiratório da criança. E o que mais me apavora, os médicos não conhecem esse procedimento. Não tem uma integração da odontologia com a medicina. É cada macaco no seu galho, ninguém se mistura. É isso que está errado. Tem que ter um tratamento interdisciplinar, ou seja, os ortodontistas, passar informação para os pediatras e otorrinos, doutor, vamos fazer uma parceria, seu filho está com problema, seu paciente está com problema, leva, a gente faz a disjunção, manda o paciente de volta para o pediatra, para o otorrino, e eles avaliam o nosso tratamento. É um tratamento conjunto, isso é uma coisa muito importante. No esquema de corte transversal, esse é o tratamento. Isso é feito na ortodontia desde 1860, tá, gente? É novo, tá? 1860. E não divulgam. Eu fico doido. Falei, caramba, ninguém fala isso. Ninguém fala, nunca teve nessa casa um dentista falando sobre um tratamento de problema respiratório. Você olha, doutor, leva o filho de vocês a um ortodontista, doutor, vim tratar do problema respiratório do meu filho. Ele vai te olhar com uma cara assim, não, eu não trato. Por isso que eu digo, a culpa é nossa, da ortodontia, por nós não passarmos para os médicos que têm, eu estou isentando os médicos dessa responsabilidade, a culpa é nossa. Se a gente não informa para o médico como é que se trata essas crianças, como é que o cara vai saber?
Ele não vai saber disso. Vai operar amígdala, vai operar adenoide, vai fazer vacina, vai mandar tomar descongestionante, antibiótico, antialérgico, anti-inflamatório, antitérmico, e a criança não melhora. Não vai melhorar. Né? Alguns pacientes meus, a do meio é cirúrgico, que operou, né? O quinto lá é meu filho, Bernardo, que também botou o aparelho. Ó, no caso, como é feito? Curiosidade, como é que é feito esse tratamento? Coloca separadores, cimentação, orientação, ativação, acompanhamento, travamento. Bota as borrachinhas no paciente mais adolescentes, faz a cimentação do aparelho, coloca o aparelho fixado, não é móvel, tá? É fixo, tá? Faz a cimentação dele, orienta, bota a chavinha no aparelho, nada mais é ativação, uma voltinha de manhã e uma voltinha à noite, dessa forma. Acabou, tira o aparelho, pronto. Vocês vão ver agora o que acontece no osso da criança. Na região do meio, que a gente chama de sutura palatina mediana, a gente consegue abrir em até 13 milímetros, ou seja, 1,3 centímetros. É muita coisa. Isso libera a passagem do ar. Olha como é que abriu. Depois, esse espaço que está aí aberto, de 3 a 6 meses, forma osso. Formando essa formação óssea, ela praticamente estabiliza o osso naquela posição. Por isso que nós temos que fazer uma contenção. Ó. Olha como é que formou o osso ali, no meio. Remove-se o disjuntor. Fica uma semana depois, ó, essa contenção fica 6 meses. Hoje, no caso, né, eu só coloco o disjuntor durante de 2 a 3 semanas. Na ortodontia, nós colocamos por 6 meses. Isso aí já é uma variação minha. Porque não há necessidade da criança ficar 6 meses com aquele aparelho na boca. Então, hoje eu adiantei. Eu abri até onde eu queria e depois fiz aquela contenção que é mais confortável para a criança e pronto. 6 meses depois tira e acabou a parte ortopédica, não é ortodôntica, é ortopedia. Durante esses 6 meses a gente tem que expandir o arco inferior, porque nós descasamos a mordida. Então há necessidade de abrir embaixo também. Só que embaixo não dá para você abrir, só dá para gente fazer uma expansão, que é esse aparelhinho que está na parte de baixo, na mandíbula. Né? No caso, citando um paciente, esse paciente, ele estava com indicação de 3 cirurgias, adenoide, amígdalas e botar uma miringotomia, botar um carretel no ouvido. Ia para o centro cirúrgico, ia cortar o tímpano, botar um carretel para a secreção sair pelo ouvido e não para as meninges. Colocou, olha lá, é isso que eu falei para vocês fazerem nos parentes, nos filhos de vocês, ó. Bota um palitinho e constata. Se vocês verem que as amígdalas estão inchadas, vocês já sabem que essa criança tem um problema respiratório. Ponto. Agora, para onde mandar que são elas? Porque ninguém aqui jamais procuraria um dentista por causa de uma amígdala, né, hipertrofiada. Nunca. O dentista vai ser a última pessoa que você vai procurar. Então, hoje vocês estão recebendo uma informação que ninguém tem, nem os próprios médicos, eles não sabem. Pode procurar um pediatra, o doutor Magide já me convidou para dar uma aula na faculdade de medicina. Eu fui lá e fiquei apavorado, porque aí constatei que não tem integração entre as especialidades. É cada um no seu consultório, ninguém sai de lá. Procurei alguns profissionais aqui, mas é muito complicado. Aguardar na sala de espera, esperar 5 minutos, não tem como a gente chegar e ir. Então, vamos direto para o público, né? Para os vereadores, para as pessoas responsáveis e conseguir divulgar esse tratamento. Colocado o aparelho, 2 semanas depois, olha lá. O que aconteceu? O osso abriu, e quando abriu o osso, o que aconteceu com a passagem do ar? Liberou. Pronto, essa criança já não mexe muito na cama dormindo, não dorme mais de boca aberta. Gente, 2 semanas. 2 semanas acabou o problema. E detalhe, ela melhorou bruxismo, dormir de boca aberta, babar no travesseiro, roncar, sem tomar nenhum medicamento. Olha o potencial desse projeto para ser implantado na prefeitura. Entendeu? Pela economia que o governo vai ter na compra de medicamentos, nos leitos que vão ser ocupados, naquelas brigas daquelas filas nas unidades de saúde, porque a criança está queimando de febre, só tem um médico, porque o outro está... Então, nós podemos evitar muitos problemas, muito.
a partir dos 2 aninhos até os 18 anos, que você pode fazer esse tratamento. O adulto também pode. No caso, ele passa pelo centro cirúrgico, a criança não. A criança não tem osso. Detalhe, esse tratamento é indolor, tá? Não dói, nada. E quem abre o osso da criança é a mãe ou o pai, com aquela ativação da chavinha. É indolor no tratamento. Isso que é o mais legal. Não há trauma, as crianças ficam tranquilas. Todas que eu recebo melhoraram. Aí vamos para nós. Parafuso fechado, parafuso aberto. Quando abrir o parafuso, pronto, a criança está respirando melhor. E é um absurdo os médicos não saberem disso. Por culpa de quem? Nossa, da ortodontia. Nós não passamos essas informações. A contenção, essa fica 6 meses. A expansão inferior, o espaço aberto, os 2 aparelhinhos, no caso o disjuntor e o expansor inferior, o disjuntor e a contenção superior, né? O tratamento da Júlia, atresia severa, intenso apinhamento dentário, muita dificuldade para respirar pelo nariz, indicada de cirurgia de amígdala adenoide e operar. Repara, sempre que vocês observarem uma criança com o dente tudo torto, isso caracteriza falta de espaço no osso. Então o dente entra onde der, não tem espaço. E se não tem espaço no osso, para acomodar os dentes também não tem para o ar passar direito pelo nariz. Olha lá, como é que está tudo torto. Essa criança respira muito mal. Olha lá, tudo fechado, apinhamento, fila dupla. O aparelhinho foi confeccionado. Orientação da mãe, como é que ativa o aparelho. Coloca a chavinha, bota para trás, é só isso. É uma coisa tão simples que a gente fica até apavorado não ter isso hoje implantado na rede pública, né? Repara agora, gente, ó, 1ª semana, 2ª semana, 3ª semana. Numa visão oclusal por cima, olha só como é que abre. Isso que é impressionante, olha. 1ª semana, 2ª semana, 3ª semana. Olha como é que abriu. É por isso que ela tinha 32 milímetros de distância intermolar, ela passou para 41, nós ganhamos quase que 1 centímetro. 1 centímetro no nariz, ela passa a respirar maravilhosamente bem. Não vai ficar tomando vacina, não vai ficar para alergia, porque na verdade o problema é na estrutura do osso, o osso é fechado, não passa o ar por ali. Então essa criança vai ficar fazendo o quê? Antibiótico, anti-inflamatório? Isso muda o tamanho do osso? Não. Então não adianta, você vai ficar só fazendo medicação, vai atrapalhar vocês aqui, vereador, trabalhar, o povo trabalhar, por quê? Filho doente é pediatra, corre febre, vai ao hospital. Então nós estamos querendo evitar e dar uma qualidade de vida melhor para o povo, que é o que? É uma função dos vereadores, e o povo também tem que saber dessas informações, né? Bom, vamos para nós. Olha como é que abriu o arco dessa menina, a diferença. Na radiografia, como que abre, as mudanças, e inclusive, repara, como mudou, até ela estava com o rosto mais murcho na primeira foto, já na segunda, olha como é que ampliou, parece que ela aplicou botox, muda a expressão facial, ela fica mais bonita. Essa paciente é a última, já vou terminar agora, repara, ó, olha como é que muda o formato do arco, inclusive o paciente fica com um sorriso mais bonito, tá? Pós-tratamento. Ela apresentava uma forma do arco triangular, mudou para uma forma parabólica. Só que o interessante é ver as mudanças no rosto. Olha lá, essa é a foto com arco triangular e agora com arco parabólico. Repara uma foto do lado da outra. Olha como é que muda o rosto do paciente. 15 anos, 17 anos e 19 anos. Você poderia dizer que ela tem um dente feio, não tem, ela tem um dente fora da posição. Alinhou os dentes, pronto, fica com um sorriso bonito, enche o rosto, mexe muito com a autoestima da criança. E outra coisa, o crescimento, o desenvolvimento da criança fica facilitado porque aumenta a concentração de oxigênio no sangue. Aumentando a concentração, a parte educacional, os índices do IDEB e do PISA vão elevar.
Hoje o ministro da Educação, ele está penando, porque o Brasil, não sei se vocês sabem, o PISA do Brasil foi lá para a 52ª posição, um dos piores do mundo, porque hoje os estudantes não estão conseguindo assimilar bem as matérias. A educação tem que ter um problema na estrutura da educação e também na saúde da pessoa que está estudando. Uma pessoa doente não aprende. Entendeu? Então, o objetivo dessa orientação aos vereadores é saber que não adianta só investir dinheiro na educação. Nós sabemos que Campos, do estado do Rio, foi o município que mais investiu na educação e foi o que menor resultado teve no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos que atacar pelas duas frentes, tanto no investimento na educação quanto na saúde dessas crianças. Para fechar, a medicina dividiu a face em especializações, mas o organismo não respeita essas divisões. A face funciona como um todo harmônico, portanto, para o tratamento desta síndrome, a integração entre as especialidades é imprescindível. A consciência do enfoque interdisciplinar na abordagem desta síndrome é o paradigma norteador do êxito terapêutico. O ideal é interceptar a presença da respiração bucal tão logo seja percebido o processo, e interromper o ciclo de compensações e adaptações posturais. O grau de intensidade das alterações estruturais está diretamente relacionado ao tempo de evolução da síndrome e à intensidade da obstrução, ou seja, quanto mais tempo o nariz da criança fica entupido e quanto mais obstruído ele tiver, maiores vão ser as sequelas dessas crianças. Bom, basicamente é isso. Tentei correr o máximo possível, na verdade o assunto é muito amplo. Tá? Esse assunto, eu tive que correr para explicar para vocês, tanto para os vereadores quanto para o povo presente. É muito grande o número de crianças, eu tenho certeza que muita gente aqui conhece alguma criança que dorme de boca aberta, que ronca, que baba no travesseiro, que se mexe muito dormindo na cama, que tem bruxismo. Gente, e não sabe para onde levar. Eu levo para o pediatra, eu levo para o otorrino. O dentista vai ser o último que vai ser procurado. E geralmente é só para alinhar dente. Não estou preocupado com dente alinhado. Eu quero que a criança tenha uma qualidade de vida melhor. Se abrir o maxilar da criança vai melhorar a saúde dessa criança, já estou muito satisfeito. O resto depois a gente corrige. Tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu. Muito obrigado, doutor Ciro. De grande valia para a gente essas informações de Vossa Senhoria. Inclusive, o primeiro secretário Zé Carlos já disse aqui que na família tem problemas também desse jeito. Então, agradeço muito a presença de Vossa Senhoria. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Há um pedido do vereador Pastor Vanderly para que a gente inverta a pauta e a gente comece pela ordem do dia.